Olá, pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. Aqui é o Daniel. E nesse vídeo a gente vai conversar sobre algo inusitado. Afinal de contas, a gente vai falar sobre estrutura de trabalho de conclusão de curso, estrutura de mestrado, de doutorado, estrutura de relatório de pesquisa, mas a gente vai falar relacionando essa estrutura com um cronograma de trabalho e, mais do que isso, a personalidade do autor, a personalidade do aluno de mestrado, do aluno de doutorado, do aluno de graduação. Esse é um vídeo que a gente vai conversar tanto experiências que podem ser muito interessantes aos alunos, quanto experiências e abordagens que podem ser interessantes aos orientadores. Afinal de contas, a grande motivação para esse vídeo está relacionada à dificuldade que os alunos têm no processo de autonomia para o desenvolvimento de trabalhos de conclusão ou de dissertações, teses, e isso vai acarretando cada vez um prazo maior, gerando alta demanda ao aluno, gerando alta demanda ao professor ou à professora e gerando impactos para a coordenação, para o curso, para a instituição. A abordagem que a gente vai discutir é falar um pouco a respeito da personalidade, das preferências de cada um dos alunos e a gente vai tentar apresentar para vocês alternativas que podem ser adaptações necessárias, visando um aluno mais proativo, com maior interesse e com maior entendimento a respeito do trabalho. Nesse vídeo, a gente não vai discutir profundamente quais são os itens que estão na introdução do trabalho. De uma instituição para outra, de uma norma para outra, vai alterar que tem objetivo, justificativa, hipótese, está dentro da introdução ou separado. No entanto, a gente vai considerar como introdução um conjunto dessas opções. Solução proposta. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre metodologia. Metodologia, a decisão de todos os métodos, que vão ser fundamentais para estabelecer um cronograma adequado e para delimitar as tarefas e as atividades, tentando, de forma o mais direta possível, identificar os prazos, identificar as atividades relacionadas a cada um dos prazos. Afinal de contas, uma decisão metodológica que não seja tão adequada àquele trabalho vai gerar um impacto de atraso, de retrabalho, de busca de novas informações, vai gerar imprevisto e vai gerar dificuldade de adaptação do trabalho. Portanto, a gente também está falando de metodologia de uma forma bastante ampla, que envolve todas as decisões de métodos e procedimentos e materiais que vão ser utilizados no trabalho. Depois a gente vai falar sobre fundamentação teórica. Não se preocupem com essa ordem. É ilustrativa. Mas a gente vai discutir um pouco a respeito dessa ordem daqui a pouco. Fundamentação teórica, embasamento teórico, capítulos de embasamento, livros de referência, autores de referência, fundamentação dos termos que estão presentes do título à consideração final do trabalho, que são importantes para o entendimento do trabalho do início ao final. Estado da arte, trabalhos relacionados, nomes diferentes que vão ser dados de uma instituição, uma norma ou outra, que vai ser obrigatório em determinados trabalhos, em determinadas áreas, que não vai ser obrigatório em outras. No entanto, a gente está falando sobre um capítulo ou um conjunto de capítulos
que envolva trabalhos relacionados, estado da arte, com o qual seja possível situar a pesquisa que você está desenvolvendo, identificando semelhanças e diferenças em relação aos trabalhos que existem. Aqueles que foram identificados na literatura por você, pelo seu grupo de pesquisa, pelos seus colegas, pelos professores, pelos alunos. E a gente também está falando sobre uma etapa de projeto. Claro, não é apenas um capítulo, pode ser um capítulo com o nome daquele trabalho, daquele projeto grande que foi desenvolvido, que é robusto, que é complexo, e está ali em um capítulo com várias e várias sessões. Ou a gente pode considerar também o projeto como um conjunto de capítulos. Modelagem, desenvolvimento, testes, estudos de caso. Em outra vertente, materiais e métodos, experimentos, análise de experimentos. Portanto, o primeiro passo, que é fundamental para vocês entenderem esse vídeo, é considerar grandes blocos. Nós não vamos detalhar as etapas aqui, que devem estar na introdução, que devem estar na metodologia, que devem estar na fundamentação teórica, que devem estar no estado da arte, no projeto e nas considerações finais. O que a gente precisa identificar de forma muito, muito clara é que existe uma ordem de desenvolvimento quando a gente relaciona cada um desses grupos e coloca prazos para desenvolvimento e estabelece um cronograma. Um cronograma nada mais é do que um conjunto desses itens definido em prazo definidas expectativas de tamanho, ok? Definidos critérios de complexidade, de aprofundamento. No entanto, esse cronograma, ele pode envolver o desenvolvimento de etapas em uma ordem distinta. E por mais que o trabalho final seja desenvolvido e seja apresentado considerando, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5 e considerações finais, no desenvolvimento, na elaboração, no processo de orientação, esse trabalho pode seguir caminhos diferentes. E o que a gente vai discutir nesse vídeo é exatamente algumas opções de caminhos diferentes que vão ser associadas diretamente à personalidade do aluno, buscando características de autonomia, mais produtividade, mais cumprimento dos prazos. Um grande problema para todas as faculdades, todos os cursos, em geral se tem atraso. Às vezes por culpa do aluno, às vezes por culpa do professor, às vezes por culpa da estrutura do curso. Não cabe a nós discutir aqui agora, nesse vídeo, quais são as possíveis culpas e como contornar e quais são as possíveis alternativas que a gente pode pensar a respeito. Uma das alternativas, tem um outro vídeo aqui no canal, onde nós falamos a respeito de entendimento da grade curricular por parte do aluno, para que ele consiga avaliar melhor o cronograma e tomar melhores decisões. Essa é só uma das etapas, uma dos possíveis caminhos. No entanto, nesse vídeo a gente vai conversar sobre como variar no processo de desenvolvimento do trabalho
ou no processo de orientação do trabalho, como variar a sequência de desenvolvimento, considerando o perfil do meu aluno, considerando o perfil do meu orientador, considerando produtividade. Percebam, nesse vídeo a gente não está discutindo mudança de tema. Nós não estamos discutindo mudança de aprofundamento de uma área teórica ou de outra área teórica em função do rendimento ou não. Nós, na verdade, estamos discutindo o mesmo trabalho sendo desenvolvido por pessoas diferentes, em sequências diferentes, visando produtividade e autonomia. Autonomia sendo considerada como a liberdade que o aluno tem para produzir, estando satisfeito e, de fato, produzindo, efetivamente produzindo, escrevendo, pesquisando, desenvolvendo, realizando as atividades necessárias. Quando a gente fala a respeito de uma estrutura que envolve primeiro introdução, depois metodologia, depois fundamentação teórica, depois estado da arte, depois projeto e as considerações finais, nós estamos falando de uma leitura pura e simples do sumário. Muitos professores, muitos alunos consideram que essa é a estrutura obrigatória, ou que olhar as normas da instituição e verificar qual é o sumário recomendado traz a estrutura obrigatória, o que não é verdade. A estrutura de apresentação do documento final não precisa ser a estrutura de desenvolvimento do trabalho. Vou contar para vocês uma história muito rápida, muito simples. Uma aluna não conseguia desenvolver o trabalho teórico, a parte teórica do trabalho dela, mas tinha desejo de prestar um concurso público e o trabalho de conclusão dela era exatamente associar a área de formação com o estudar para provas de concurso e, portanto, algo que facilmente ela tinha interesse, ela se dedicava, mas, ao se deparar com uma estrutura desta, ela não rendia. Fazendo, as decisões de introdução eram feitas, o conjunto de etapas da introdução era cumprido, as decisões metodológicas eram feitas, quando chegava na fundamentação teórica, o trabalho não rendia. Nesse momento, eu parei, fui tentar buscar alternativas e elaborei o que a gente vai conversar a partir de agora. Afinal de contas, se a gente está falando de um aluno ou de uma aluna que precisa ver os resultados para conseguir confiar que aquele trabalho vai ter contribuições e que aquele trabalho vale a pena, nós estamos falando de um aluno que não pode ir lá no seu segundo mês de desenvolvimento ou na sua terceira etapa de desenvolvimento ou segunda etapa de desenvolvimento, trabalhar com fundamentação teórica. Uma leitura de bibliografia para elaboração e definição de termos, escolha de autores, faz com que esse aluno ou essa aluna tenha desânimo e isso tenha impacto negativo no desenvolvimento do trabalho. Afinal de contas, esse aluno ainda não está convencido dos resultados que pode alcançar, esse aluno ainda não consegue visualizar o modelo, a contribuição, os experimentos, o sistema que vai ser desenvolvido e, portanto, se debruçar na fundamentação teórica faz com que gere um atraso no desenvolvimento do trabalho. Ao passo que, se a gente faz uma mudança de ordem aqui, e após a introdução, metodologia, passamos a estado da arte,
ou seja, a análise dos trabalhos existentes, nós conseguimos, nessa etapa, convencer o aluno, através de uma pesquisa que ele mesmo realizou, de que aquele tema é relevante, de que aquele tema é interessante, de que aquele tema tem contribuições e vai gerar algo muito interessante para a comunidade. Afinal de contas, no estado da arte, nos trabalhos relacionados, esse aluno vai identificar semelhanças e diferenças em relação aos outros trabalhos, vai contextualizar a sua proposta e ele vai conseguir ter, de uma forma mais materializada, aquilo que ele propõe e onde ele quer chegar. Ao passo que alguns alunos e alguns laboratórios podem, a partir do momento que fizerem as decisões metodológicas, partir para o projeto. Escolhas de materiais e métodos podem ser feitas antes de ir para o laboratório ou depois que esse laboratório já foi incluído na pesquisa. Eventualmente, uma decisão de materiais e métodos precisa levar em consideração a estrutura naquele momento. Tem condicionantes de ter os insumos disponíveis no laboratório ou não ter os insumos disponíveis? Sim, tem. Mas aqui a gente está falando de uma decisão que envolve o interesse desse aluno e a dedicação que ele vai ter. E, portanto, levar um aluno na primeira etapa de desenvolvimento do trabalho para um laboratório para fazer experimentos e descrever os experimentos pode fazer com que o resultado seja muito melhor. Portanto, cabe a você, aluno, cabe a você, professor, professora, grupo de pesquisa, decidir, conversando com os alunos, conversando com os orientadores, avaliando quais são as possibilidades em cada contexto, mas decidir se é melhor para um perfil mais prático, como eu coloquei aqui, você realizar as decisões de introdução e depois passar direto para estado da arte, identificando quais são os trabalhos similares que existem, quais são as diferenças, e aí sim afunilando o que vai ser desenvolvido. Uma vez que isso foi feito, passar para a etapa de projeto, mão na massa. Nos primeiros 6 meses, esse aluno está desenvolvendo o seu projeto. E no final desses primeiros 6 meses ou desse primeiro 1 ano, ele tem resultados. Claro, ele ainda não fez a parte de fundamentação, mas à medida que ele vai começando a realizar experiências, ele vai começar a ter dúvidas dos conceitos e ele vai começar a ler a respeito dos conceitos que ele, no estado da arte, não entendeu, não identificou. Ou teve uma noção mais básica. Portanto, nós podemos usar, num perfil mais prático, o estado da arte e o projeto como motivadores desse aluno, de modo que ele tenha dúvidas e corra atrás da fundamentação teórica. E comece aqui a leitura de conceitos, termos, fundamentação, autores, e aos poucos ele vai gostando e se sentindo motivado por realizar a fundamentação teórica. Portanto, essa é uma das sugestões. Introdução, estado da arte, projeto. Durante o projeto são feitas as decisões metodológicas e depois passa-se a fundamentação teórica. É uma mudança de ordem de execução, com o resultado final que vai precisar de uma revisão para que o texto tenha continuidade. Afinal de contas, o modo de apresentação é 1, 2, 3, 4, 5. Esse exemplo. No entanto, a gente vai ter o aluno mais engajado. Uma outra possibilidade é um perfil mais investigador, mais desconfiado. Um aluno, um professor mais desconfiado, ele pode começar, logo depois da introdução, pelo estado da arte.
conhecendo a área, tateando os trabalhos que existem na área, com aqueles experimentos similares, utilizando aqueles equipamentos que ele tem disponível, utilizando aqueles insumos que ele tem disponível. E a partir do momento que ele começa a investigar e começa a identificar falhas, buracos, dificuldades, semelhanças, ele começa a juntar coisas e ele começa a partir para as decisões metodológicas. Uma vez que ele já ficou curioso, já fez a investigação, tomou a decisão metodológica, ele vai para a fundamentação teórica, porque, afinal de contas, ele precisa estudar esses métodos e verificar se esses métodos podem ser aplicados naquelas áreas de conhecimento. Gerou-se uma curiosidade no estado da arte que motivou, em parceria, a realização de decisões metodológicas e, por fim, a elaboração da fundamentação teórica e o passo a passo para a realização do projeto, seja ele teórico ou prático. Nós aqui não estamos falando de um projeto que precisa envolver materiais e métodos ou desenvolvimento de sistemas computacionais. A gente pode falar de projetos que envolvam discussão de autores, posicionamentos a respeito de determinado aspecto ou determinada doença, evoluções da legislação, mas nós estamos falando de alcançar os resultados pretendidos em relação à qualidade do trabalho, a prazo e a satisfação das pessoas envolvidas, alterando simplesmente a ordem de desenvolvimento do projeto. Uma terceira sugestão é o aluno mais leitor. Conheço vários. Adoram ler. Possuem sempre metas de livros para ler. Você pegar um perfil de aluno desse, ou você sendo um perfil de aluno desse, e começar por decisões metodológicas, começar pela parte prática do trabalho, vai gerar um desânimo, pode gerar um desinteresse. Nesse caso, é de extrema importância que o aluno, que a aluna, que o professor, que a professora comece pela fundamentação teórica, pela leitura dos autores, por investigar trajetórias de pessoas, trajetórias de conceitos, e aí sim entender o porquê aquele trabalho precisa ser desenvolvido. E esse estudante, leitor, começa a desenvolver o trabalho, elaborando soluções a partir de uma leitura muito interessada e de uma elaboração muito forte de uma fundamentação teórica. Que, mais uma vez, um capítulo 2, 3, muda de uma área para outra, mas, em geral, essa estrutura precisa ser aplicada. O que vai alterar muito de uma área para outra é a parte de projeto, como ela vai ser realizada, metodologia sendo uma etapa separada, ou sendo parte da introdução, parte do projeto. Mas, em geral, essa aqui é uma estrutura padrão. E a mudança de itens, de ordem, nessa estrutura padrão, faz com que você, aluno, tenha muito mais interesse em realizar o trabalho e você, professor, consiga ter mais prazer e ter mais resultados orientando esses trabalhos. Bom, claro, um curso de graduação, ele começa com uma carga muito pesada de disciplinas básicas e ele vai até uma parte de muita autonomia dos alunos, que é a parte de trabalho final de curso, trabalho de conclusão. Uma alternativa para você, aluno, para você, professor que está nos acompanhando, é antecipe o quanto mais. Mas não antecipe
pela fundamentação teórica, se você é uma pessoa mais prática. Talvez antecipar pelo estado da arte, pelos trabalhos relacionados, pelos artigos que você já leu durante o seu curso todo, em uma ou outra disciplina que te interessaram. Quando você relaciona coisas que te interessam com aquilo que você vai desenvolver no período final de um curso de graduação, você certamente está traçando um caminho que vai te dar prazer em gastar horas de sono, inclusive, e alcançar um baita de um resultado. Eu sou o Daniel, espero que cada um de vocês consiga identificar alternativas para variar essa ordem, estabelecer um cronograma e chegar a resultados mais interessantes. Converse com seu professor, converse com seus alunos. Afinal de contas, o futuro da ciência passa pelas universidades, pelas faculdades, pelos mestrados, pelos doutorados, por todos os grupos de pesquisa. Um grande abraço a todos, muito obrigado por ter acompanhado esse vídeo até aqui. Se você tem algum comentário, alguma sugestão, fique à vontade. Se você gostou da discussão, considere curtir, compartilhar com seus amigos. E a gente fica por aqui. Um grande abraço e muito obrigado.